Então, hoje a gente vai abordar um assunto que foi tema no sábado passado de um curso que eu fiz em São Paulo com o professor doutor Sérgio Felipe. O doutor Sérgio Felipe é um médico brasileiro, um gênio e o maior estudioso no mundo sobre glândula pineal. E, como ele estava promovendo esse curso sobre psicocinesia, eu resolvi fazer o curso e no sábado passado a gente fez das 8h30 às 5 da tarde esse curso. Ele ainda vai fazer um outro curso, oportunamente, especificamente sobre glândula pineal, que eu também estou querendo fazer. Acho bastante interessante. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Deixa eu ver aqui. A Vânia está com o perfil da Maria de Nazaré. Então, boa noite, Vânia. Às vezes eu uso também, mas boa noite. Bom, então a gente vai hoje abordar sobre esse assunto do curso que eu fiz, que é psicocinesia. Tem a ver também com a glândula pineal, a gente vai falar um pouquinho das duas coisas, mas mais especificamente sobre esse assunto, tá bem? Antes disso, vamos passar os recadinhos bem rápido aí, para não gastar muito tempo, né? Sobre as atividades da Casa Espírita, de segunda a domingo temos todos os dias, né? Ou de domingo a sábado, né? Porque na realidade a semana começa no domingo, né? Então, domingo 9 da manhã, nós temos a palestra espírita, e na segunda-feira, 19 horas, começamos a assistência espiritual. Boa noite, Zé Faria. Na terça-feira, nós temos duas atividades. Uma é presencial, que é o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas, e no mesmo horário, online, o curso básico de Espiritismo. Na quarta-feira, às 20 horas, que é hoje, né? Temos o passe magnético. E na quinta-feira, nós temos na parte da tarde o estudo da doutrina espírita às 15 horas e às 19 horas, né? A partir das 19 horas, o tratamento de cura espiritual através da técnica da apometria. Sexta-feira, às 19 horas, nós temos a palestra evangélica. E no sábado, às 4 da tarde, nós temos o curso Aprendizes do Evangelho. E, aliás, neste próximo sábado, especificamente, nós vamos ter a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então, quem puder, né, tiver disponibilidade ou desejar, pode levar na Casa Espírita uma cesta básica, ou então alimentos que possa levar, que a gente forma lá a cesta básica para doar para as famílias carentes previamente cadastradas. É uma forma que a Casa Espírita tem também de ajudar no alimento material. Muitas pessoas têm essa necessidade, então nós contribuímos dessa maneira com a cesta básica. E no sábado agora, nós estamos recebendo das 15 às 16h30. Mas, em todos os dias que a Casa Espírita está aberta, funcionando, pode levar também. Então, por exemplo, hoje, quem quiser levar pode. Amanhã, sexta, no próprio sábado, que é o dia, né? Mas no domingo, que já passou, pode também. Porque no domingo é o dia que nós vamos aproveitar para formar as cestas, que vem os alimentos, né, separados, tudo, aí vai montando, né, para depois entregar. Então é isso, tá? Vamos fazer uma prece para a gente começar então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, o tema é esse, né? Psicocinesia, que talvez, pelo nome, não vão saber o que é. Mas, na realidade, é algo extremamente comum, de conhecimento comum, para nós espíritas. Boa noite, André. Boa noite, Brandina. Então, telecinesia não é outra coisa que
o poder da mente sobre a matéria, né? Então é psico, da mente, né? Cinesia, ação, movimento. Então é a ação do pensamento sobre a matéria. Nós que somos espíritos, que estudamos espiritismo, a doutrina espírita, a gente já conhece isso. Mas entre a classe médica, né, as pessoas em geral, não tem esse conhecimento. É mais assim o contexto religioso, no caso das religiões, e os médicos, a maioria é materialista, então não compreende. Então, por exemplo, esse médico, o Dr. Sérgio Felipe, ele contou um caso, né, que retrata bem isso. Então ele fala que estava passando em visita, né, a um paciente dele, né, e viu que o paciente dele teve um quadro de piora na saúde, no tratamento prescrito, né, pela ciência oficial, pela medicina oficial, prescreve o tratamento e o paciente recebe as medicações, o enfermeiro passa ali várias vezes por dia e tal, e é feito assim. E daí ele observou, né, de manhã, que o paciente dele tinha tido uma piora no quadro, quando na realidade era para ter uma melhora, porque estava sendo administrado, né, estava sendo administrada a medicação correta, tudo. Então, dentro daquilo que se esperava da ciência oficial, né, da farmacologia, aquela medicação que ele prescreveu, naturalmente, de uma forma normal, teria que surtir um efeito de maneira que o quadro fosse de melhora. E, no entanto, ele observou que o quadro foi de piora. O que seria uma incoerência na realidade, né? Analisando pela ótica, né, médica e farmacológica, né, e da medicina oficial. E ele, então, ficou ali, né, com a prancheta, observando tudo, tal. Ele olhou que as enfermeiras cumpriram certinho as dosagens, tal. E ele falou, mas isso aqui não pode ser isso aqui. Isso aqui não tem lógica, né? Aí ele conta, até ele ria quando contava, né? Porque o doutor Sérgio, ele é médico, não é? Mas ele é espírita também, então, né, ele tem um conhecimento também. Ele não é um espírito, por exemplo, de frequentar, né, a casa espírita, de trabalhar, mas ele tem um conhecimento teórico, assim, da doutrina espírita, ele entende e tal, tudo mais. Bom. E aí, ele fala que nesse momento que ele estava ali, né, naquela situação, passa a faxineira, né, a servidora do hospital, e que faz a limpeza e tal, e ela passa ali, olha e vê o doutor Sérgio ali, e o paciente ali, e o doutor Sérgio, sem, né, falar nada, ela pegou, não, doutor, espera um pouquinho aí, ele está com um espírito aí, do lado dele. Está drenando a energia dele e não está deixando o remédio fazer efeito. Deixa comigo que isso aí eu resolvo. Ele conta, dando risada. E depois ele falou assim, mas como é que eu vou colocar isso no prontuário do paciente, né? Não dá para pôr, né? Não tem como, né? Senão ele ia ter que ser mandado embora do hospital, né? Não tinha condições. Aí ele fala que a senhora que faz a limpeza, e voluntariosa como era, como demonstrou ser, arregaçou a manga assim e foi lá e fez uma imposição ali de emanação de energia, não é? Fez lá os movimentos e tal, e ela fala assim, olha, agora eu fiz a limpeza, a energia que estava obstruindo a medicação foi retirada, o espírito não está mais aqui. Agora o remédio que está sendo dado para o seu paciente vai fazer efeito e ele vai melhorar. E a mulher pegou as coisas dela e foi embora, né? E no outro dia, quando o doutor Sérgio passou, o paciente estava muito melhor. Estava assim, já quase que para receber alta, né? E logicamente que ele não colocou no prontuário essa situação, né? Todos os efeitos, foi a medicação que demorou mais tempo para fazer efeito. Mas ele viu, né, ele constatou ali, ele estava presente, só estava ele ali, não tinha ninguém. Que de fato foi aquela intervenção, né? Ele como espírita, ele sabe disso. Claro que
qualquer outra pessoa não acreditaria, né? Iria pensar, não, é porque o remédio demorou mais para fazer efeito, agora está fazendo, não tem nada a ver com o que essa mulher falou, não é? Então ele deu como exemplo essa situação que aconteceu com ele mesmo, né? Verdadeiramente da ação, né, mental, porque quando ela emanou, o pensamento dela que fez emanar a energia para fazer a limpeza ali naquelas energias do espírito, né, negativo que estava ali. Porque o que esse espírito estava fazendo? Ele estava emanando uma energia, e essa energia ela estava obstaculizando que o remédio fizesse efeito. Então o remédio não fazia efeito. Administrava a medicação, mas não fazia efeito, porque ele cortava com a energia dele. E o paciente não melhorava. Então o que essa senhora fez? Né? Ela é médium, tem, é claro, evidência, tudo, né? Ela fez um bloqueio energético, fez uma limpeza naquelas energias, o espírito se afastou, né? E aí, então, a medicação que estava sendo administrada no paciente começou a fazer efeito. No outro dia, o paciente estava super bem, estava bem melhor. Então, vocês vejam o poder da mente sobre a matéria, né? É por isso que Jesus falou, vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, quando a gente, aqui no plano físico, quer construir uma casa, a gente constrói uma casa. Você compra bloco, cimento, areia, pega e faz a casa. No mundo espiritual não tem bloco, cimento, areia. Você tem o poder da mente. Aí é onde entra a psicocinesia, o poder da mente sobre a matéria. Por quê? O mundo espiritual é mais próximo ao nosso, que é o de quarta dimensão, que é o umbral, ele também é material. Embora uma matéria é mais sutil, mas é material também. E lá o poder mental faz tudo. Cria roupa, cria mobiliário, cria construções. O espírito que sabe dominar isso, ele faz tudo. Porque os espíritos, por exemplo, que estão ainda envolvidos com a maldade, mas que têm conhecimento e poder mental e de hipnotização, inclusive, lá no umbral baixo, nas regiões de abismo, lá de trevas, e aquelas cidades negativas lá dos escuros, eles constroem palácios, cidade inteira. Eles constroem com o poder da mente. E tem um poder mental tão grande que consegue penetrar no psiquismo de outros espíritos, que são pessoas que estão desencarnadas, e dominam essas pessoas totalmente. Entram no psiquismo delas, fazem elas regredir, porque aí elas vão... Esses espíritos com esse poder mental grande, entram no psiquismo da outra pessoa, verificam os pontos fracos, as culpas, os sentimentos de culpa que tem, e ali entram e botam, acentuam essa culpa, a pessoa fica para baixo. Cai a vibração totalmente. Aí eles fazem essa pessoa voltar em estágios anteriores ao humano, ao ponto da pessoa regredir, inclusive, na sua forma perispiritual, a forma pré-humana. Ele continua sendo um espírito humano, mas a forma pré-humana. Aí é onde tem essas questões que fala que a pessoa está com uma forma espiritual de um lobo, né, de uma loba, de um bicho qualquer aí. Né? É esse poder mental, essa influência que promove isso. Então, esse estudo da psicocinesia ele é bastante interessante, embora, evidentemente, a abordagem que foi feita no curso, ela é toda mais no contexto científico e tudo mais. Não importa isso, porque na realidade o que interessa é que a gente que é espírito, que já conhece, então o que nós verificamos? Que é a ciência fazendo uma constatação daquilo que o espiritismo já prega. E é por isso que o Kardec falou, é ciência e a doutrina espírita caminhando lado a lado, conjuntamente. Não é para afastar uma da outra, não. A ciência e a doutrina espírita andar juntos, um do lado do outro. Porque o que aconteceu na religião católica, né? Propriamente dita? Houve um distanciamento. A religião católica se distanciou da ciência. E, inclusive, não só distanciou, como considerou herética, como considerou fora de Deus. E aí, então, havia punições e tudo mais.
A doutrina espírita não. A doutrina espírita, o posicionamento é totalmente inverso. Ao contrário disso, conforme o próprio Kardec, que era um pesquisador, que era, né, uma pessoa de ciência, né, ele compunha a Academia de Ciências de Paris, não é? Como grande educador que era, e ele nos sugestiona a que nós caminhemos para e passo, lado a lado com a ciência. E é o que o Dr. Sérgio Felipe tem feito. E um estudo muito importante que ele faz, e eu vou fazer o curso que ele vai dar logo, talvez, não sei se esse ano ainda, é sobre a glândula pineal, que ele já deu vários cursos desses e tudo, mas eu mesmo nunca participei. Eu só vi vídeos, tal, né? Mas eu acho que bacana fazer um curso mesmo. Então, o que ele coloca? Que a glândula pineal, ela tem dentro dela cristais de apatita e o que ele coloca? Que a pineal funciona como uma antena, né? Então, a pineal ela é da nossa dimensão física, né? Mas ela funciona como uma antena para o espírito poder se expressar. Então, assim, para exemplificar de uma forma bastante simples, a gente tem uma televisão, tá? A televisão, você comprou a televisão nova, perfeita, tá tudo certinho, você tem energia, daí você pega e enfia a tomada na energia, a televisão é nova, você ligou e ela não funciona. Mas pera um pouquinho, a televisão não quer funcionar por quê? Eu comprei a televisão, paguei, comprei à vista, novinha, a televisão tem 70 polegadas, aquela baita televisão maravilhosa, não é? Tem energia, eu liguei e a televisão não funciona. Mas o que é isso? Porque a antena não foi colocada. Puxa, esquecemos de ligar a antena, e sem antena, tudo novinho, tudo certinho, energia, mas não vai funcionar. Então a pineal é essa antena. E sem antena, nada feito. Então você tem o espírito, né, em seus vários corpos sutis, mas a gente está agora, né, falando do corpo físico, que nós estamos encarnados, é o nosso assunto aqui. Então daí o espírito, ele se expressa, se ele tiver no mundo espiritual, ele vai se expressar através do perispírito, ou corpo espiritual, ou corpo astral, não é? Mas se estiver vivendo a experiência da matéria, não é? Num corpo carnal como o nosso, como é que ele vai se expressar? Através do corpo carnal. Mas para ele fazer isso, ele tem que ter aquela anteninha lá, porque senão você vai ter a tomada, vai ter a televisãozinha nova e sem a antena não vai funcionar. Então a pineal é essa antena. Que aí o espírito consegue fazer a conexão e se expressa, e a gente está aqui fazendo as coisas, vivendo a nossa experiência no mundo físico, no mundo carnal, para depois, quando terminar o nosso estágio aqui, que nós estamos no mundo de passagem. É como o próprio Maria de Nazaré falou para o Chico, tudo passa. Ah, mas está ruim, mas vai passar. A situação está caótica, mas vai passar. Tudo aqui é passageiro, aqui é só experiência, nada aqui é definitivo. E cada um vive a sua experiência para expressar como reage, como age, o que faz, conforme o seu aprendizado. No fundo, é só isso. Claro que cada mundo tem seu estágio de evolução, isso aí tudo, né, não é o nosso foco agora. Mas o fato é que cada vez mais, né, pelo menos aqui no Brasil, né, gente que tem a doutrina espírita, e tem até médicos, como o próprio doutor Sérgio Felipe, que estão estudando isso, ele dá palestras no mundo inteiro, não é? E cada vez mais é a ciência e a doutrina espírita andando juntos, para desvendar e comprovar e ratificar, não é? Tudo que a doutrina espírita coloca. Aquelas várias colocações nos livros lá do André Luiz, a ciência já veio constatando várias delas depois. Então é uma realidade. A vida no mundo espiritual é uma realidade, mas né, a maioria das pessoas não entende, não conhece, não sabe. Mas vai chegar o tempo, no início do mundo de regeneração, ou já estando nele, em que isso vai ser de conhecimento comum. A realidade do espírito, a realidade da vida do mundo espiritual e a correlação e a conexão entre uma dimensão e outra
vai ser de conhecimento comum. A lei de reencarnação vai ser de conhecimento comum, não vai ser estranheza para ninguém isso. Então, ontem, por exemplo, eu vi uma matéria, até que foi trazida por um brasileiro. Boa noite, Geraldo Aparecida, de um brasileiro que luta jiu-jitsu e que mora na Suíça. Ele fala que lá na Suíça há um número assombroso de suicídios. As pessoas suicidam, assim, nossa vida eu não quero mais viver, perdeu a graça, né? E, gente, as pessoas têm tudo. Não falta nada. Educação de primeira, todo mundo tem recurso financeiro, seu local de moradia. A parte material lá é plena, né? Não tem ninguém na miséria, nada. O Estado né, não deixa ninguém não faltar nada, então todo mundo está legal. Mas e por que todo mundo estando bem, mesmo todo mundo estando bem, na parte material, as pessoas se suicidam, elas perdem o sentido da vida, o propósito e se suicidam. Se a gente for pensar bem, fica uma coisa sem lógica, não é? Mas isso é por quê? Porque as pessoas não sabem sobre a perenidade da vida e desconhecem as leis espirituais, essas regras que são universais. Porque a pessoa acha que viveu, está vivo, morreu, acabou, fim de papo, não tá sem graça, vamos acabar com essa festa aí. Pronto, mas não é assim, mas as pessoas não sabem. Então daí essa importância fundamental de a doutrina espírita, e vai ser assim, transformar-se não numa religião substituindo as outras religiões, não é isso. Mas os conceitos, o conhecimento da doutrina espírita vai ser esparramado pelo mundo. As pessoas vão... Porque a doutrina espírita, gente, não é uma religião propriamente dita, não é. É ciência e filosofia. E aí, como Kardec viu a dificuldade na sua época, também entrou como sendo também religião. Mas se vocês forem analisar propriamente dito, não é uma religião. Não tem dogma, não tem sacramento, não tem... É diferente. Né? Porque a religião, o que ela faz? Ela torna o seu livro sagrado como sendo uma coisa estagnada e que não pode mexer. Né? Então aquilo, é a palavra de Deus, aí é aquilo ali, não pode nada além daquilo. A doutrina espírita é o contrário, não é? Ela vem juntamente com a ciência dando passos, revelando cada vez mais, e cada vez mais a gente vai sabendo de mais coisas, e não é parada, aliás, é o contrário, ela é mutável. Mas mutável por quê? Porque cada vez mais vem mais conhecimento. Não é que o que foi passado está errado, não está errado. Está certo, mas tem mais coisa. Então é como você, por exemplo, está no local escuro, aí você levanta um pouquinho assim, da ponta da cortina, aí entra um pouquinho de claridade. Aí você começa a perceber as coisas que estão ali no quarto, naquela penumbra, e aí você vê um pouco. Mas aí depois levanta mais um pouco, você já vê mais. Não é que o que você viu antes, com um pouquinho da cortina levantada, estava equivocado. Não, é que só tinha levantado aquele pouquinho na medida em que os olhos permitem enxergar. Vai levantando, e você vai tendo consciência cada vez mais ampliada e vai vendo mais coisas e vai entendendo mais coisas. Então a doutrina espírita é assim. E o bom e o bacana é que anda junto com a ciência. Então é a ciência constatando as realidades espirituais. E é assim, através da ciência, com a constatação da ciência, que vai fazer e vai levar o convencimento de toda a comunidade planetária. Porque se for só através da doutrina e da filosofia espírita, só vai convencer aquelas pessoas que já têm um grau de condição de entender. Mas a maioria do planeta materialista não vai. E aí vai vir então a ciência comprovando, constatando, e aí todo mundo vai aceitar. É por isso que essa união do espiritismo com a ciência ela é fundamental, como disse Kardec lá ao seu tempo, e isso é uma realidade. Então, finalizando, né, sobre o poder mental sobre a matéria, é uma realidade que a ciência agora vem constatando e que para nós aqui, dentro do espiritismo, nós já sabemos, para nós não é propriamente uma novidade, porque nós trabalhamos com isso todos os dias, quando a gente dá o passe, faz o tratamento espiritual, vai para a desobsessão, tem lá na apometria, né, o reiki, né, a cromoterapia, tudo é o poder mental.
É a atuação da mente sobre a matéria. Então, para nós, e que já somos espíritas, não é? Não foi uma coisa assim, nunca vi nada disso, né? Mas é importante a gente observar a constatação que a ciência vem fazendo a respeito, né, desse nosso conhecimento espiritual. Então, gente, era isso, né? Eu vou encerrando por aqui. Eu estou com compromisso agora. Boa noite, Alessandra. Obrigado pela sua presença. E então a gente vai encerrar agora e dando uma boa noite para vocês, vamos fazer uma Ave Maria, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz e muita luz. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Para aqueles que forem na Casa Espírita amanhã nos vemos. Ou então no sábado ou no domingo. Fiquem com Deus, bye bye.